Saudações esmeraldinas. Hoje tem Verdão de novo na Serrinha. É o terceiro jogo dessa sequência aí de jogos em casa para o Verdão. Goiás enfrenta o Gimnasia Esgrima da Argentina, aquele que a gente ganhou com 2 gols de pênalti, 2-0, primeira vitória da história do Goiás na Sul-Americana fora de casa. Hoje a gente tem chance de consolidar a classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para isso tem que ganhar o jogo e torcer por um empatezinho básico entre Santa Fé e Universitário. Na verdade que o Universitário não ganhe, aí fica tudo tranquilo. Mas vamos de time bem mistão, praticamente com 2 ou 3 titulares, porque não é prioridade para o Goiás ganhar a Sula. É isso, o Goiás não está interessado em conquistar nada muito importante além da Copa Verde este ano. Então, eu vou dar minha opinião sobre isso aqui, vocês já devem saber mais ou menos, quem me acompanha, mas olha, é sobre isso que vamos falar também, sobre o jogo, obviamente, mas eu quero abrir um parêntese para a gente tentar entender como é a cabeça de quem dirige o Goiás, né? Enfim, esse é o canal Verde 33, eu sou Helder Dias, seja sempre muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Não esquece de já deixar seu like ou seu dislike, que é muito importante para a gente engajar, para que o vídeo chegue a mais pessoas, a um efetivo aí de esmeraldinos e aliados, ou nem tão aliados assim, o maior possível, ok? Obrigado também você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva no canal se não for inscrito, para receber outros vídeos desses. Para isso, mais ainda, acione aí o botão do sininho, tá bom? Então, o Goiás hoje pega o argentino Gimnasia, que é um time que não está numa fase boa na Argentina, também perdeu para o Goiás no primeiro confronto aí, aqueles 2 gols de pênalti, né? Depois teve um pênalti a favor que não foi marcado e que na interpretação, na verdade, por ter tocado em um jogador do Goiás antes do segundo, isso tecnicamente inviabilizaria a marcação do pênalti. Então o Goiás ganhou de 2-0, jogando uma partida bem mais ou menos naquele dia, mas hoje vamos ter o confronto de volta com o Gimnasia renascido na competição, depois de vencer seu último jogo aí diante do Santa Fé. Então, agora é um jogo de vida ou morte para eles. Se ganharem, aumenta substancialmente a chance de classificação, e se empatarem ou perderem, eles já estão fora, né? E o Goiás encara esse jogo com um time alternativo. Um time alternativo com Tadeu e Maguinho e mais 9. Talvez, e esse é um ponto positivo, a volta do Morelli. Seriam aí 3 titulares do 11, que é o único 11 que o Goiás tem, disputando o jogo, voltando o Morelli, ganhando um pouquinho de ritmo de jogo, importante para ele. Mas eu fico muito chateado quando eu vejo a falta de importância que o Goiás dá para a Sul-Americana. Porque, não, vai colocar aquela coisa, vai estar uma sequência de jogos brasileiros, tem que descansar o elenco e tal. Sim, realmente. Primeiro porque o elenco ficou curto, né? O elenco ficou curto, não temos peças que substituam a altura para, pelo menos, no mínimo, garantir um jogo competitivo com outros jogadores que entram. Não temos isso. Então o Goiás fica assim, dependendo muito do seu 11 titular, e alguns jogadores são peças-chave. Um deles é o próprio Morelli, que está voltando, que tem feito muita falta nas partidas aí em que ele esteve contundido. Eu espero realmente que volte hoje, está anunciado que sim, mas o Goiás perdeu literalmente muito com o Morelli, a falta do Morelli, sem o Morelli então, né? E também outro que por mim voltaria hoje, né? O Lucas Alter. Lucas Alter é um jogador que tem segurado a defesa. Ele e o Bruno Melo fazem uma dupla razoável. Eu prefiro o Lucas Alter, apesar dos gols do Bruno Melo, que também são importantes. Mas ele faz
muita diferença quando está em campo no que diz respeito à proteção do sistema defensivo do Goiás. Então, é outro jogador fundamental, como lá na frente tem também o Matheus Peixoto, que é o único atacante, de fato atacante no sentido de fazer gol, de preocupar a zaga adversária que o Goiás tem. Realmente o Vinícius está numa fase muito ruim. O último jogo ele foi o mais criticado em campo, né? A torcida realmente perguntou se ele tinha plano de sócio torcedor, qual era o plano de sócio torcedor do Vinícius, o que ele estava fazendo ali dentro do campo, enfim. E é um jogador que no ponto positivo, no 100%, quando ele está realmente nos trinques, ele é muito útil, né? Muito útil para qualquer time seria, quando ele está muito bem. Mas realmente, se for para repetir o que ele vem jogando, não dá. Aí a gente passa a deixar de ter 11 para ter 10 jogadores. Então, ele para mim é um dos 11 titulares do Goiás, mas realmente tem sido complicado. Agora, por que o Goiás não prioriza a Sul-Americana? Por que essa dificuldade de querer resgatar essa dívida histórica com o torcedor que vem lá desde 2010, quando perdemos, bem verdade, que num confronto em que o Goiás foi melhor no todo, em que fomos prejudicados no jogo de ida, muito mais prejudicados pela arbitragem no jogo de volta, perdemos um título que seria o maior título do Goiás, a chance de voltar a Libertadores, enfim, mais do que isso, o título em si, né? Um título importante que ainda faz falta no currículo, porque é o que cobram fora aqui. Mas por quê? O que o Goiás faz da vida que não ganha título? Por que está tanto tempo no futebol nacional aí, disputando Série A, nunca ganhou Copa do Brasil, nunca ganhou Sul-Americana, brasileiro muito menos, né? Então, essa comparação pesa, e mais do que isso, a imprensa nacional vê e sente e fala e comenta, ainda que não com essas palavras, que o Goiás hoje é um dos menores times do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na década de 2000, né, quando o Goiás voltou com aquele time comandado pelo Hélio dos Anjos, voltou com o Fernandão, com Dio, Alex, Araújo, não, acho que o Alex não estava naquele, depois o Alex volta para o Goiás, Alex Dias, mas com Josué, Marquinhos, o Arley, Silvio Criciúma, aquele time volta o Goiás para a Série A, o Danilo, né? E o Goiás ganha respeito durante aquela década, porque tem artilheiro de campeonato várias vezes, né? Tem o próprio Dio, um dos maiores artilheiros do campeonato de 2000, depois o Dimba, depois o Souza, né? E o Goiás ganha respeitabilidade. Bem verdade que o Goiás era administrado na época pelo Raimundo Queiroz. Tenho todas as reservas contra o Raimundo, mas a gente não pode negar que foi ele que levou o Goiás à Libertadores, né? E depois disso o Goiás entra numa decadência que o último pico de glória que o Goiás tem é exatamente a disputa da Sul-Americana de 2010 contra o Independiente, a final, depois de passar na semifinal pelo Palmeiras, um jogo de virada histórico lá no Parque Antártico, antigo finado Parque Antártico, hoje é Allianz Arena, né? E simplesmente a desculpa que dão para esse descaso com a Sul-Americana é que um torneio que não dá dinheiro. Eu vi o próprio Paulo Rogério falar numa entrevista que esse é um problema, porque fica um custo muito alto da viagem, gastamos tanto na viagem, tanto X para a viagem lá para a Argentina, para o Peru. Então, olha, é muito complicado dizer isso, mas enquanto o Goiás se preocupar mais com as próprias finanças do que com as próprias finanças se tornando um clube de elite, vai ficar nesse de se preocupar só com as finanças, porque é o seu poder em campo que aumenta o seu poder financeiro. O Goiás não entendeu isso até hoje, não entendeu o que está acontecendo com Fortaleza, como aconteceu com o Atlético Paranaense. O Fortaleza está se tornando um clube que está entrando para esse, está se firmando nesse cenário, como o Goiás fez na década de 2000, estava começando a fazer. O Fortaleza hoje é um time muito mais respeitado que o Goiás no cenário nacional, né? Não vou nem falar do Atlético Paranaense aqui, que a gente já conversou sobre isso. Então, quando o Goiás volta
a fazer pouco caso de uma competição como a Sul-Americana. Eu sei que tem toda a problemática do elenco. A posição do Goiás no Campeonato Brasileiro é terrível, mas o problema é o que está por trás disso, né? O que está por trás é a montagem de um elenco medíocre, que não daria base para disputar nem somente o brasileiro. A gente ia penar do mesmo jeito, porque as contusões viriam, né, os problemas como aconteceu agora com o Matheus Peixoto, as suspensões, e a diretoria resolveu arriscar. Arriscou também no treinador, no Emerson Ávila, no que eu acho até que deu mais certo do que se pensava até o momento. E aí vem a história de trazer o Zé Ricardo, né? Que jogaram balão de saio, como sempre usam a imprensa esportiva para jogar lá. Vamos ver o que vai dar, o que o torcedor vai pensar. E o torcedor chiou, obviamente, falou que se for para trazer o Zé Ricardo, fica aí com o Emerson Ávila mesmo. É porque o torcedor do Goiás cansou de parecer pequeno, de ver que o time não tem a sua dignidade resgatada, pelo menos nas ações, né? O Goiás às vezes consegue acertar como acertou com o Jair Ventura, pelo menos para garantir o time numa Série A, acertar numa contratação como foi com o Tadeu e o Michael lá atrás, depois traz alguém como o Pedro Raul e dá certo. Mas isso são espasmos, isso não é uma administração com foco, com direcionamento. E eu não sei realmente o que Paulo Rogério, Edmir Pinheiro querem. Eu fico realmente desanimado, é um vídeo que eu termino chateado de pensar nisso, porque eu até acredito que o Paulo Rogério tenha vontade de transformar o Goiás num time maior, de devolver a grandeza do Goiás, mas as ações não correspondem, né? As ideias, como diz o velho Cazuza, dizia, as ideias não correspondem aos fatos. A gente precisa que isso tenha uma coerência. Enfim, fico aqui, deixa aí sua opinião, vamos torcer para tudo dar certo hoje contra o Rinazzi, apesar do time reserva, apesar de que a gente sabe o tanto que é sofrido o jogo do Goiás quando não tem o seu 11 titular, mas futebol é futebol, né? Um abraço, até a próxima, obrigado por assistir esse vídeo, deixa aí seu comentário, não esquece seu like e de se inscrever no canal se não for inscrito. Valeu!